Muito boa noite a todos e a todas. Nós estamos começando agora a transmissão do nosso programa de estreia, programa Em Movimento. Agora são 18 horas e 12 minutos e essa quer ser uma ferramenta de aproximação na comunicação do sindicato com a categoria. E esse programa tem a intenção de abordar temas do Brasil e do mundo, e sobretudo aqueles que dizem respeito à classe trabalhadora. E também gostaria de saudar nessa ocasião, além daqueles que nos acompanham pela internet, daqui a pouco vocês podem mandar suas perguntas, que nós vamos ter hoje o programa de estreia com a temática da reforma trabalhista. Quais os impactos dessa reforma na vida do trabalhador brasileiro? E para isso nós teremos a presença do professor de Direito, livre-docente da USP, Marcos Orione, que daqui a pouquinho estará conosco. Mas eu dizia que saudava os internautas que estão nos acompanhando desde já e também queria saudar o público que está na parte externa desse estúdio que nós construímos, acompanhando a inauguração desse estúdio e das transmissões que o sindicato realiza a partir de hoje. É bom lembrar que o programa Em Movimento vai estar no ar todas as quintas-feiras aqui no Facebook do sindicato. E, como eu disse, que nós vamos debater essa reforma que afetou bastante a vida do trabalhador, daqui a pouquinho nós vamos abordá-la, mas antes disso, eu gostaria de pedir para que exibissem um VT com um pouco contando da iniciativa do sindicato construindo esse estúdio. Então, pode soltar para nós, por favor. Organizar os trabalhadores para lutarem por salário, emprego, direitos e melhores condições de vida. Essa é a tarefa de um sindicato combativo. Para que isso seja cumprido, é indispensável utilizar as tradicionais ferramentas da comunicação sindical, como jornais, boletins, cartazes e adesivos. Mas na era da internet e do consumo de informações de forma instantânea, é preciso avançar e apostar em mídias mais atrativas. Pensando nisso, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região inaugura esta noite o seu próprio estúdio para transmissões ao vivo pela internet. O espaço será fundamental para divulgar e fortalecer as mobilizações da categoria. O estúdio se chamará Vito Gianotti, em homenagem a uma das figuras mais importantes da comunicação sindical e popular no país. Vito nasceu na Itália em 1943, mas foi no Brasil que viveu a maior parte de sua vida. Foi metalúrgico, líder sindical, preso e torturado pela ditadura militar. Nas lutas da nossa classe, Vito descobriu sua paixão pela comunicação dos trabalhadores. Escreveu mais de 20 livros sobre sindicalismo e comunicação e fundou, junto de sua esposa Cláudia Santiago, o NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, que realiza cursos de comunicação popular em todo o país. Em 2015, Vito nos deixou, mas seu legado continua influenciando a todos nós. Bom, e aqui no estúdio Vito Gianotti, eu estou aqui ao lado do presidente do sindicato, Weller Gonçalves. Boa noite, Weller. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham ao vivo na transmissão no Facebook. Weller, qual que é a iniciativa, qual a proposta do sindicato ao construir esse estúdio e ter esse espaço para transmissões ao vivo pelo Facebook, YouTube e outras ferramentas? Bem, nós fizemos o debate na diretoria do sindicato, da gente aperfeiçoar a nossa comunicação com os trabalhadores. A gente tem o nosso jornal do sindicato, o Jornal do Metalúrgico, que a gente distribui semanalmente, além do nosso site, mas hoje com a tecnologia, principalmente nas redes sociais, a gente precisa estar aprimorando para ver a forma de como chegar a comunicação do nosso sindicato junto com os trabalhadores. Inclusive, quero fazer jus aí ao nome do ex-presidente do nosso sindicato, o companheiro Macapá, que nessa gestão está na tarefa de secretário-geral, que é um camarada que sempre batalhou e sempre teve essa ideia junto à diretoria da gente estar inaugurando um estúdio. Então, queria fazer jus aí, lembrar o nome do companheiro, que é um dos que batalhou, que nos impulsionou para que a gente fizesse esse estúdio. E como nós vimos no vídeo que nós agora há pouco exibimos, o estúdio chama Vito Gianotti, uma homenagem a um grande comunicador já saudoso, que certamente impulsionou muitos jornalistas, comunicadores e dirigentes sindicais para a importância da comunicação. Queria que você dissesse um pouco sobre essa homenagem e também mostrasse aí o que você tem guardado para a gente.
Quando a gente iniciou esse debate na diretoria do sindicato, de inaugurar um estúdio, a gente pensou um nome para a gente estar homenageando. E no meio da comunicação sindical de esquerda do nosso país, não tem outro nome a não ser o do companheiro Vitor Gianotti, que faleceu no ano de 2015. Então a gente presta essa homenagem de colocar o nome do nosso estúdio, o nome do companheiro Vitor Gianotti, que contribuiu muito com a comunicação sindical no nosso país e com a nossa central sindical CSP com Lutas. E nós vamos estar enviando para a companheira dele uma placa em homenagem. A gente vai estar enviando essa placa para a companheira Cláudia, não pôde estar presente. É a forma da gente estar homenageando aí o Vitor Gianotti, está entregando essa placa à sua viúva, a Cláudia. A Cláudia Santiago, um grande beijo, que agora talvez nos acompanhe. Não pôde estar presente aqui pessoalmente por motivos aí de agenda, mas Cláudia Santiago, um grande beijo a você e que continua levando aí o NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, dando cursos e colaborando muito com a comunicação sindical e popular no nosso país. Mas, Weller, nesse momento que nós estamos agora às vésperas do segundo turno das eleições, e você que é presente aqui, eu não poderia deixar de perguntar sobre qual seria e qual é, na verdade, a posição do sindicato em relação ao segundo turno. No próximo domingo, os eleitores vão escolher entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. E queria que você agora dissesse, nos contasse, qual que é a posição do sindicato nesse segundo turno das eleições. Nós fizemos a discussão na nossa última reunião de diretoria. O nosso sindicato sempre teve uma posição, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E o debate que a gente fez, fruto da atual conjuntura do momento, perante os dois candidatos, a nossa diretoria optou por estar chamando o voto contra o Bolsonaro. E é importante explicar, porque os trabalhadores metalúrgicos têm nos abordado, nos questionando sobre esse posicionamento, porque o nosso sindicato sempre foi oposição de esquerda ao PT. A gente, inclusive, durante todo esse período, o Lula preso, a questão de algumas organizações dizer que existe um golpe no país com o impeachment da Dilma, a gente sempre se posicionou pelo fora todos contra tudo isso. Mas nesse momento, nós achamos que o que está em jogo é as liberdades democráticas do nosso país. O candidato Jair Bolsonaro, ele fala de ditadura militar, de fechamento de regime. Então nós achamos o seguinte, nós estamos chamando os trabalhadores a votar no Haddad, a votar no 13 em defesa das liberdades democráticas. Mas nós não concordamos nem um pouco com a política do Haddad, com a política do PT. Se o Haddad for eleito, nós seremos oposição ao seu governo desde o seu primeiro dia. Então é um voto contra o Bolsonaro e é um voto em defesa das liberdades democráticas. Obrigado, então, Weller. E antes de fazer o intervalo e chamar o nosso convidado de hoje, eu queria fazer dois registros e um pouco nessa referência do que o Weller citou, né? Porque justamente no dia de hoje, no dia 25 de outubro, né, nós completamos hoje 43 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. E isso é muito importante nesse nosso atual cenário sombrio que se avizinha por aí. Então, é um registro importante. Outro registro, uma homenagem aí de um colega, um companheiro, repórter fotográfico, Newton Cardim, que faleceu na última terça-feira, vítima de acidente de moto. E nós queremos, nesse momento, em nome do sindicato, prestar a homenagem e também mandar um abraço para a família do colega Newton Cardim, que acabou falecendo nessa semana. Então é isso, daqui a pouco nós voltamos então com o nosso programa e eu ressalto que nós abordaremos hoje os impactos da reforma trabalhista na vida do trabalhador. E para isso eu vou ter aqui ao meu lado o professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP, Marcos Orione. É daqui a pouquinho, após o intervalo. Olá pessoal, esse é o programa Em Movimento, que a partir de hoje, dessa estreia, vai acompanhar você sempre às quintas-feiras, trazendo assuntos importantes
da categoria metalúrgica, de outras categorias e de toda a classe trabalhadora brasileira. E, como eu prometi, eu estou aqui ao lado do professor de Direito da Faculdade da USP, Marcos Orione. Boa noite, Marcos. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós vamos debater essa reforma trabalhista que já há quase um ano, né, está em vigor, mas antes disso nós queríamos passar um rápido vídeo que aborda um pouco desse processo todo. Pode soltar. No dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a Lei 13.467, mais conhecida como Reforma Trabalhista. O texto modificou mais de 100 artigos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e abriu espaço para a retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros. A reforma sofreu dura oposição dos sindicatos e das centrais sindicais. Na greve geral realizada em 28 de abril de 2017, trabalhadores de todo o país se manifestaram contra esse ataque. Mas o rolo compressor do governo Temer prevaleceu e a reforma foi aprovada na Câmara e no Senado. Deputados federais da nossa região, Eduardo Cury, do PSDB, e Poliana Gama, do PPS, votaram a favor dessa lei. Estas são algumas mudanças surgidas com a reforma trabalhista. Parcelamento das férias em até 3 períodos. Permissão para trabalho de gestantes em locais insalubres. Liberação da terceirização em todas as atividades de uma empresa. Fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Criação da jornada de trabalho intermitente, em que os trabalhadores não recebem salário mensal, mas somente ganham pelas horas trabalhadas. Permissão de que o negociado prevaleça sobre o legislado, ou seja, que acordos possam ser celebrados mesmo em condições inferiores à CLT. Professor, como vimos, são várias alterações aí nos direitos, né? E ela está prestes a completar um ano, essa reforma, queria que o senhor fizesse um balanço. Há quase um ano da sua implementação. Qual o balanço que o senhor faz sobre essa reforma trabalhista? Rodrigo, o balanço é de que ela é nefasta, é terrível. E algo mais nefasto na vida da classe trabalhadora não poderia ter acontecido. Só que eu acho que a gente tem que meio que contextualizar isso para chegar no debate dos detalhes. Assim, as pessoas ficam ouvindo as coisas muito, tipo, tem que diminuir os direitos do trabalhador, porque se diminuir o direito do trabalhador vai criar emprego, vai gerar postos de emprego, e aquilo vai na cabeça do trabalhador o dia inteiro, e o trabalhador, no final, acaba duvidando, em alguma medida, até da efetividade das normas trabalhistas na defesa da sua vida cotidiana. Então, a gente tem que perceber que essa reforma ela existe dentro de um contexto específico e de alguns parâmetros que a gente deve sempre estar muito atento a eles. Por exemplo, as pessoas dizem assim, piorou a vida, mas as pessoas estão virando escravas de novo. Isso é um erro metodológico que é muito sério. As pessoas estão ficando com a vida pior, vão ficar com a vida piorada cada vez mais, se houver essa tendência cada vez mais clara da diminuição dos direitos do trabalhador, mas eles não virarão escravos, porque isso é muito importante, porque há uma diferença entre ser escravo e ser trabalhador. O escravo não vendia a sua força de trabalho, ele é obrigado a trabalhar, independentemente da sua vontade ou não. O trabalhador parece que ele vai para o trabalho com a sua vontade espontânea de ir para o trabalho. Então, ele não vira escravo, ele na verdade, ele tem a livre, entre aspas, vontade de ir ao trabalho. Mas é muito importante você incutir na cabeça dele que ele está vendendo a força de trabalho dele de forma livre, de forma com vontade própria. Isso é extremamente importante. Isso é o que a gente chama de ideologia jurídica. Então, em torno dessa reforma trabalhista, há uma intensa ideologia que incute na cabeça do trabalhador, da classe trabalhadora, de que há sim necessidade de uma reforma, de que ela será boa para ele, de que gerará postos de trabalho. E isso é muito importante porque, em certa medida, a classe trabalhadora passa a comprar uma ideia que não é dela, é da classe que é contrária a ela. Isso é extremamente importante. Porque as pessoas acham assim, não, mas vai melhorar, vai ficar melhor, eu não preciso do sindicato, para que eu preciso do sindicato? Por que eu preciso pagar do sindicato?
Ah, eu posso resolver sozinho. A maior parte dessa reforma trabalhista levou o trabalhador a resolver sozinho as coisas no âmbito da empresa. Eu pergunto a você, trabalhador. A pergunta é muito simples. Você, numa sala fechada, você e o seu empregador, o seu gerente, o seu diretor, você vai poder dizer não para ele quando ele reduzir aumentar a sua jornada de trabalho, fracionar as suas férias, você vai poder dizer não para ele? É claro que você vai poder dizer não. Mas, em todo caso, compra-se a ideia de que é favorável à classe trabalhadora. E muito disso porque nessa ideologia jurídica existe uma tendência a fracionar a classe trabalhadora. Por quê? A ideia do empreendedorismo. Ah, o dono do salão de beleza, o dono da lojinha pequena, ele vai ter trabalhadores com ele, só que ele não é um grande capitalista. Então, ele na verdade, vai virar aquele sujeito que é contra o próprio trabalhador. E aí, a reforma trabalhista acaba tendo alguns encantamentos, porque você abre o seu açougue, abre a sua lojinha, e você vai ter o seu dominado para chamar de seu por 5 anos, porque a média de vida de uma empresa pequena no Brasil é 5 anos. Depois você volta a ser explorado por um outro. Só que dentro dessa dinâmica, você vai criando na própria classe trabalhadora a cisão. E aí a gente olha para um país... Por isso que não é bom falar em campos de esquerda e direita, por exemplo. Esse campismo é muito ruim. É classe trabalhadora versus burguesia. Ou seja, é luta de classes, porque senão fica que nem está acontecendo hoje. É trabalhador contra trabalhador. Ah, vou votar na extrema direita, o outro vai votar na extrema ou na direita centro e tudo mais. Não, nós estamos trabalhadores nos degladiando no dia a dia, enquanto alguém está assistindo a tudo isso lá de cima. E nós todos compartimentados. Então, há uma necessidade muito clara de que os sindicatos, especialmente os sindicatos, se revejam diante desse quadro, porque eles são os únicos, junto com a classe como um todo, mas são fundamentais, únicos não, mas fundamentais nesse processo de reconstrução dos cacos da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é um caco só, que briga entre si por esse ou aquele presidente, por esta ou aquela... enfim, então é nesse quadro que nós estamos apresentando uma reforma trabalhista com uma batalha, uma guerra de todos contra Hobbes. Hobbesiana, de todos contra todos os trabalhadores contra todos os trabalhadores, mas nunca contra o capital. Perfeito, professor. E dessa reforma que está em vigor, quais são os pontos que o senhor elenca que são os mais prejudiciais aos trabalhadores? Dentro dessa dinâmica que eu coloquei para vocês, essa reforma ela é urdida nas grandes áreas de interesse, né, na Fiesp, vamos botar o nome, na Fiesp, ela foi urdida na Fiesp. Então a Fiesp foi lá, pegou os seus mentores, e um ano depois você tem ela mesma promovendo no país eventos para analisar esse um ano, os efeitos positivos desse um ano, que não tem efeito positivo nenhum, mas eles vão falar sempre que tem efeitos positivos, a classe trabalhadora vai ficar ouvindo aqui, vai achar que tem efeitos positivos, só cria subemprego, aí pode ter, houve um aumento de emprego, aí você vai fazer lá a estatística, é só subemprego, só que aí vai na estatística oficial como alguma coisa diferente. Então, assim, o que há de pior nela é que ela tem uma construção, ela é muito perversa, cara. Rodrigo, ela explica como opera uma classe, a classe que domina. Porque eles fecharam o cerco, diminuindo o Estado e jogando a contratação, o contrato, para o cerne da questão. Então, assim, eles tiram o judiciário, dificultando excessivamente o acesso à justiça. Então, eles tiram aquilo que poderia ser as sobras de um estado de bem-estar social. Jogam tudo no contrato, especialmente no contrato individual. Pegam um sindicato que é destroçado porque ele não tem garantias suficientes para levar uma negociação até o final. Há punições a seus diretores, a greve, que é o momento em que a categoria surge, a classe surge em si, ela é toda cerceada no judiciário, né?
interditos proibitórios, o cara não pode, não se pode panfletar, não se pode fazer próximo à empresa. Se você grevar, corta o ponto se for servidor público. Então, assim, você fala que o sindicato pode negociar, você tira dele a fonte de renda, você não dá uma alternativa para isso, você enfraquece o sindicato como um todo. Olha, se você tira do sindicato essa possibilidade, você joga ele para o lado, fala que é negociado sobre o legislado, mas só o negociado para pior. Aí você põe o próprio trabalhador ali na empresa. Gente, o trabalhador na empresa, negociando com gestante as horas que ela vai poder amamentar. Ela. Isso é assustador. Então, só para terminar, claro. O que anela, na verdade, ela é como um todo um plano perfeito de classe. Um plano perfeito de classe. Ela ensina, se você for decodificar, ela ensina a anatomia da mente de uma classe se sobrepondo sobre a outra. Você consegue decodificar todos esses instantes ali. Né? E aí a gente acha que a classe burguesa é burra e nós somos os superdotados, inteligentes, de esquerdas, inventivos. Esquerda não, comunista, porque eu não sou de esquerda, eu sou comunista, quer ser muito mais do que de esquerda, quer ser outra coisa. Então, assim, a gente acha que ele é inventivo. Não, esses caras, eles estão fazendo com que a reprodução do capital no dia a dia se dê e se refaça e se realize novamente. E o trabalhador ali já satisfeito em poder ter o seu salário do dia, no final do dia, já é o suficiente. Esses caras são uns gênios, porque eles inventaram, a gente fica inventando as teorias, eles inventaram o mundo, o dia a dia do mundo. Então a gente tem que voltar a aprender como Marx fez, e eles aprenderam com Marx para poder desfazer, para entender o capital. A gente tem que começar a entender com eles aonde a gente começa a fragilizá-los. E, professor, o senhor mencionou aí um termo que talvez muitos trabalhadores não entendam, queria que o senhor desse uma traduzida. O que seria o negociado prevaler sobre o legislado? O que é esse negócio? Isso aqui é bastante interessante, isso, porque, em tese, o que mais se quer é que os movimentos sociais entrem em cena. A gente pede enormemente que eles entrem em cena. Como um dos componentes desses movimentos, nós teríamos os sindicatos. Os sindicatos têm uma prerrogativa de negociar. Só que, historicamente, no direito do trabalho, eles só podiam negociar vantajosamente a classe trabalhadora. Essa nova lei, ela dá possibilidades em várias hipóteses, as ressalvas são muito mínimas e são sujeitas a muitas interpretações no judiciário, mas ao sindicato começar a legislar para condições piores para a própria classe trabalhadora. Ou seja, a ideia era que quando havia a lei sempre vinha para proteger o trabalhador. Quando ela não protegesse e a negociação protegesse a mais, prevalecia a norma que mais fosse vantajosa à classe trabalhadora. Então você tem uma ciência em torno disso. Você tem um direito do trabalho que protege a classe trabalhadora por uma especificidade dessa natureza. Então você passa a não ter mais isso. Você passa a ter o contrato, especialmente os contratos individuais, mas também esses de piorar as condições da classe trabalhadora, como o centro do debate. Ou seja, você volta para o individualismo, você volta para o economicismo. Né? É tudo isso que está se retornando. Gente, tem que ficar atento, esse negócio é assustador. Nós temos que prestigiar os sindicatos, temos que entender o que vai acontecer. É assustador o que vai acontecer. O que já está acontecendo, porque é um ano, então as coisas já estão acontecendo. Aqui, por exemplo, eu fico sabendo que a categoria, às vezes, não é tão atingida porque tem uma negociação que ainda está vigente. Agora, no dia que acabar essa negociação, nego, se você não juntar com o seu sindicato, você está ferrado. Eu não vou usar outra palavra, não, porque ela não é muito apropriada para quem está começando, mas você está ferrado. É isso mesmo. E só para mencionar também, o sindicato tem feito muitas lutas para assinar as convenções coletivas, acordos coletivos, para garantir aí, para se proteger contra esse ataque feroz contra os direitos. Outros destaques dessa reforma, né, negativos, né, também seria a terceirização irrestrita, né, professor? E também essa tal jornada de trabalho intermitente, que vocês vejam que um restaurante no começo dessa reforma, né, em novembro, dezembro do ano passado, abriu vagas pagando R$ 4,45 por hora para o trabalhador. E nesse tipo de jornada só se recebe quando trabalha, não tem um salário mensal.
mas somente quando se presta serviço. Também um ataque muito grave, né? Tinha um moço que fez um hip hopper desses, fez uma música, e a música dizia o seguinte: isso é a institucionalização do bico. Sim, você faz um biquinho aqui, faz outro biquinho ali, faz outro biquinho ali, e é isso, tudo que a justiça do trabalho, o que o direito do trabalho não permitia, está institucionalizado nessas novas normas trabalhistas. Não dá nem mais para dizer que existe CLT. Eles gostam de continuar dando o nome CLT para ficar parecendo que fica sempre para trás, ultrapassada, enrijecida, porque quando que eles fizerem de nós, vão, a CLT está velha. E o trabalhador vai falar, poxa, a CLT está velha mesmo. Aquela mesma que te protege, filho. Aquela que te protege. Essa que te protege, ela está sendo toda desconstruída. Ou seja, o bico, que era aquele que você não imaginava, porque você não tem proteção nenhuma no bico, você fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí você ganha um número de horas aqui, ganha um número de horas ali, você tem que... Imagina você numa cidade grande, uma cidade como essa, você tem que ir de um lado para o outro para trabalhar, já gasta dinheiro com a condução, aí é mais um pouquinho num outro bico, você gasta mais outro dinheiro. Quanto de dinheiro vai sobrar para você? Já tem algumas contas feitas que, em relação à contribuição previdenciária, por exemplo, o trabalhador, ao pagá-la, vai ficar com saldo negativo para poder ter previdência, em algumas hipóteses em que o valor final do salário for menor do que o salário mínimo. E acreditem, vocês vão receber menos que o salário mínimo, vão fracionar as férias de vocês e os direitos de vocês a partir dessa fração, que já é inferior ao salário mínimo, e é isso que tende esse trabalho intermitente. E a terceirização é um câncer. A terceirização é um câncer. Depois ela pega o corpo e destrói o corpo. Por quê? Porque, na verdade... E olha, eu vou dizer onde, por exemplo, ela vai ser um câncer mais canceroso, mas no setor público. Acabou de sair a decisão do Supremo permitindo a generalização da terceirização, e já vi uma tendência em aceitar também isso no setor público. O que vai acontecer no setor público? Vão fechar, já fecharam aí com aquela limitação dos gastos públicos, vão fechar os concursos públicos, vão fechar os concursos públicos, aí eles não contratam mais para o concurso público, que era aquele que era constitucionalmente admissível, porque ele aprovava o mérito da pessoa num concurso, vai fechar isso. Vai abrir licitações para empresas terceirizadas, e o setor público, mesmo na atividade fim, ou seja, num cartório em que o funcionário faz o processo, tudo isso daí vai ser passível de ser terceirizado. O que significa o seguinte: aquilo tudo que vocês estão criticando hoje em dia, que talvez seja o grande mote dessa Constituição, que é a corrupção, ela entra pela reforma trabalhista. Por quê? Porque, na verdade, uma hipótese dessa, nós vamos ter licitações e mais licitações, todas elas com possibilidades ou potencialidades de fraudes e assim por diante. Então, olha o que está acontecendo. Então, assim, é uma engenharia muito própria de classe. É muito importante perceber isso. Professor, tem uma pergunta aqui que chegou pela internet e nós vamos vamos chamar um intervalinho daqui a pouquinho, mas essa pergunta eu deixo para o senhor aqui e após o intervalo o senhor responde. É o Assis Souza que pergunta: o que o professor acha da proposta de Bolsonaro acabar com os sindicatos? É o que ele coloca. Vou deixar para o senhor essa pergunta aí, para o senhor responder logo após o nosso break. Vai lá, André. Professor, eu retorno à pergunta do Assis, que pergunta o que o senhor considera sobre a proposta de Bolsonaro de atacar os sindicatos, de acabar até com os sindicatos. Eu acho que ele já utilizou alguma expressão parecida com isso. Bom, embora eu não esteja a par especificamente do fato da notícia, mas talvez coadune com algumas outras declarações no sentido de considerar movimentos sociais como criminosos e assim por diante. É óbvio que, e olha que eu não estou nem falando a partir de uma perspectiva de classista, no sentido de luta de classes, mas é óbvio que a partir mesmo da lógica
especificamente liberal burguesa, não tem sentido. No mundo inteiro, entidades associativas, dentre elas o sindicato, elas devem existir para representar coletivamente aquelas pessoas que individualmente estariam fragilizadas. Isso é um princípio básico da democracia liberal. Isso não é algo que se postule nem no socialismo, isso é algo da democracia liberal. Tanto que não há notícia em países democráticos da democracia liberal, hoje, não há notícias no mundo de fechamento de sindicatos. Então, assim, não teria sentido sequer à luz da Constituição, enfim, de leis básicas. Agora, eu acho que a pergunta, Rodrigo, ela é importante porque ela traz um outro elemento, que é um elemento daquela ideologia jurídica que eu estava falando no começo, que é o seguinte, será que os trabalhadores se importariam com o fechamento dos sindicatos? Isso é mais importante. Ou seja, os sindicatos são importantes para o trabalhador a tal ponto de que eles se sentiriam comovidos com o fato que, porventura, ocorresse uma desventura dessa natureza, de se mobilizar contra, enfim. Não sei. E por que eu não sei? Porque a ideologia que se joga no dia a dia é que o sindicato não presta para nada, o sindicato é um lugar de gente que não está lutando por mim, só quer as suas vantagens e assim por diante. E isso tem que ser percebido pelos sindicatos. Os sindicatos precisam responder a isto de uma maneira proativa. Então, nós temos que pensar assim o papel do sindicato. Ou seja, se os sindicatos estão sendo tão desconsiderados pela classe trabalhadora, é porque tem um problema. Eu diria que é um problema de origem. Porque o sindicato já é, por si só, a expressão da fragmentação da classe trabalhadora. O sindicato representa um determinado tipo de trabalhador. O outro sindicato, outro tipo de trabalhador. Então, cada sindicato que se recolhe em si mesmo e se pensa só a partir de noções pequenas, como categoria, como empresas, como trabalhador da sua atividade, cada sindicato que se encerra nisso está auxiliando cada vez mais para essa fragmentação da classe trabalhadora. Porque, no final, é disputa por mais direitos na perspectiva economicista. E o trabalhador, ao mesmo tempo, só quer isso. Olha, tanto o trabalhador tem que se perceber a partir disso que ele é trabalhador como pertencente de uma classe inteira, como o sindicato, a necessidade dele se desfragmentar. Isso é importante. Veja, por exemplo, alguém me falou da possibilidade desse estúdio ser compartilhado com movimentos sociais. Olha, seria uma lição enorme de coletivização do espaço para o trabalhador, para a classe trabalhadora. Um serviço à classe trabalhadora. Nós temos uma equipe na USP que, junto com os sindicatos, inclusive tem o Macapá participa, e outros aqui do sindicato também participam, em que a gente está discutindo, na perspectiva classista, a saúde da classe trabalhadora. No final das contas, o trabalhador quer saber assim, a minha CIPA, na convenção coletiva veio o meu PLR, veio a minha artigo tal para me proteger, para o meu seguro-saúde e assim por diante. Olha, quando cada um pensa isso, cada um só se volta para isso, nós de novo fragmentamos a classe trabalhadora. E lá nós temos os metroviários. No metrô passam milhares de pessoas todo dia. Milhares de pessoas. Milhares de trabalhadores e trabalhadoras doentes. Sabe quem é que está prestando saúde para essas pessoas? O doutor Saúde, que é uma entidade privada qualquer que abre uma portinha lá e faz uma merreca de prestação de consulta para o trabalhador que está correndo. Não é a classe trabalhadora, não é o sindicato, que poderia perceber naquela contingente de saúde e de pessoas que estão circulando, trabalhadores de todas as categorias, um contingencial enorme de agregação, inclusive para os instantes da greve do metroviário, aquilo está mais acolhido. Mas não. O sindicato vai só lutar pelos direitos da sua categoria na convenção, com negociação coletiva, não sei o que lá e tudo mais. E o trabalhador circulando doente todo dia no metrô. Então, assim, cada vez que nós ultrapassamos a possibilidade de cindirmos o sindicato, de pensarmos o sindicato de forma compactada, e pensamos ele de uma forma mais alargada,
com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora como um todo, nós estamos lutando contra essa ideologia jurídica, contra essa forma que foi colocada, que cada trabalhador é de uma categoria, assim por diante. Então, acabar com o sindicato... quem propuser isso em qualquer instante não consegue nem a aceitação e acolhimento da comunidade internacional. Hoje em dia, só para dizer isso, assim, a comunidade internacional imediatamente se manifestaria contra, então não existe. Agora, os sindicatos precisam, sim, repensar o seu papel para ser cada vez mais necessários à classe trabalhadora. Ok. Então, Assis, essa é a sua resposta. Nós tivemos ressaltar isso, que tivemos uma pequena interrupção na transmissão. Já estamos de volta. E amanhã a gente coloca o vídeo, então, se você por acaso perdeu um pedacinho, a gente coloca o vídeo na íntegra no nosso YouTube e também no Facebook para vocês acompanharem toda a entrevista com o professor Marcos. Professor, também tem uma questão que também está sendo levantada, que o Supremo acabou sendo... está agora discutindo se a reforma da Previdência trabalhista, em alguns pontos, né, se ela é legal ou não. O senhor acha que tem alguma perspectiva do Supremo alterar algum ponto da reforma trabalhista, mexer alguma coisa desses ataques que nós mencionamos agora há pouco? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante, não porque eu vou ficar aqui ensinando a inconstitucionalidade das coisas para a classe trabalhadora, não é essa a finalidade. Mas ela é extremamente importante porque ela coloca, e eu posso fazer isso porque eu estou aqui como professor, portanto, como livre docente, tenho a livre expressão da docência e nessa qualidade que eu faço, então eu me sinto livre para exercer minha docência na sua plenitude. Nós temos que entender a compartimentação dos poderes no Estado com muito cuidado, com muito cuidado. O Estado é um só. O Estado é um só. Só que a gente fica pensando que o Estado, por ser tão compartilhado, judiciário, legislativo, executivo e tudo, que ele não está com um propósito único. Existe, sim, um propósito único de Estado, um projeto de Estado, que é a liberalização, que seja o afastamento do Estado da proteção social. E isto certamente é compartilhado por todos esses que são aparentemente segmentos com contradições entre si. As contradições são muito mais aparentes do que verdadeiras e elas precisam se apresentar para você no dia que um ministro do Supremo briga com alguém do Legislativo, fica parecendo que eles estão lutando pelos poderes e tudo mais. Não é isso que importa. O que importa é essa unicidade em torno de um projeto único. Existe um projeto único de Estado que é um projeto liberal. E eu não vejo como, isso as minhas pesquisas têm confirmado, se você abrir os votos sobre a terceirização irrestrita, ou seja, para todas as áreas, atividades fins e tudo mais, você vai ver que há uma intenção liberalizante de não haver mais um Estado excessivamente protecionista, que a expressão é essa, com muita legislação de proteção, que é necessário que as empresas consigam concorrer entre si, porque aí vai gerar postos, coisa que houvesse concorrência mesmo, porque no fundo é um grande monopólio de algumas e tudo mais, tem que ter aparência também. Então tem sempre a aparência da pluralidade. A aparência da pluralidade é a aparência da democracia. Então as pessoas precisam acreditar que há uma pluralidade. E acho que no judiciário é a mesma coisa. Isso vem muito a calhar com os meus objetos de estudo e com o que eu tenho levantado no meu coletivo de estudo. E a gente tem chegado à conclusão de que nesse projeto, pelas decisões últimas, foram 3 grandes decisões do Supremo, contribuições sindicais, imposto sindical, antigo imposto sindical, o acesso à justiça e a terceirização. São os 3 grandes pontos destacados, litigados. Em relação a 2 deles, já foi considerado constitucional, ou seja, o Supremo disse exatamente isso, que os sindicatos não terão mais aquela receita que tinham, portanto, vão para a livre concorrência no mercado de sindicatos, que é sempre a liberdade, e eles acudiram à ideia de que a terceirização deve ser em todos. Atividade todas as atividades. Olha, esses 2 pontos já estão a indicar
que o Supremo vai corroborar. Foram 2 votos, ou 2 ou 3, vencidos na terceirização irrestrita da Rosa Weber, que eu me lembro, e não estou me lembrando do segundo. Mas os outros não, todos o direito do trabalho já não serve mais ao mundo, a proteção não serve ao mundo, está ali claro um tipo de visão do mundo. E a terceira decisão é do acesso à justiça, que por enquanto foi retirada de pauta. Ou seja, o que vai acontecer? O trabalhador hoje em dia não pode acessar a justiça do jeito que acessava, que é tirar o Estado de novo. Então é um jeito de pensar. Olha, por que não pode? Porque ele tem que pagar para evitar que ele seja um litigante de má-fé, e etc. Diminuiu em 50%. Hoje em dia só temos 50% das ações do que nós tínhamos antes da reforma trabalhista. As pessoas estão com medo de entrar com ação e de serem punidas e terem que pagar. Isso nem no processo civil, lá tributário, na Paulista, nem lá. Você tem isso dessa forma tão contundente quanto com o trabalhador. E isso está ainda ali sendo decidido. Eu acredito, né, pelo andar das coisas e por esse conjunto, que o trabalhador vai ter corroborado pelo Supremo Tribunal Federal a limitação do acesso à justiça. Rodrigo, é inteligente demais. É um projeto de classe. Então, assim, estudando isto, né, na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, como professor, há muitos anos, você percebe que essa compartimentação ela é muito mais aparente do que essente. A essência do capitalismo é que o Estado é um Estado que está ao lado do capital. Com suas contradições aqui e acolá, né? Mas, no fundo, o Estado se apresenta compartimentado, se apresenta tenso, se apresenta contraditório, mas a finalidade única o coloca numa posição só. O que me faz crer, pelos meus estudos, pelo meu referencial teórico, que, mais uma vez, a classe trabalhadora sucumbirá no Supremo. Tanto que eu sempre costumo dizer que é um erro de tática propor ações coletivas no Supremo em favor da classe trabalhadora, porque mata de uma vez, porque quando você pulveriza no judiciário, você tem todo tipo de juiz, então um julga a favor, outro julga contra, você tem aquela, né, possibilidade de alguns ganharem, porque é muito individualizante também, a justiça não é coletiva, parece ser coletiva, mas é cada um com o seu processo, cada um então, mesmo quando é coletivo, parece ser coletivo e não é coletivo. Então, assim, tem que tomar muita cautela, porque eu acho que o destino no Supremo faz parte não de um plano maléfico dos ministros, que não é uma coisa pessoal. É uma coisa de como se organiza a lógica de produção e reprodução do capital, do dia a dia do capital. Ela é assim. E isso independe de as pessoas serem muito boazinhas, de serem ministros bons, são pessoas decentes. Não tem nada a ver com decência ou indecência, tem a ver com uma questão muito mais estruturante do que subjetivante. Então, a gente tem que parar de levar isso também para o lado pessoal, porque não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma composição de modelo de Estado, que é do capital. Assim, aí as pessoas que corroboram esse modelo lutam por ele e as pessoas que lutam contra ele. Então, a luta de classes é exatamente isso. É só isso, nada mais do que isso. Agora, professor, mencionando a reforma da Previdência, que está logo aí, já parece que até o Michel Temer, dependendo do resultado da eleição, já quer colocar essa reforma também em votação. E o senhor disse em um dos seus artigos que essa reforma da Previdência, ela pretende cortar onde não há mais carne da classe trabalhadora, né? Somando-se essas duas reformas, claro que vai ter muita resistência, vai ter muita luta dos sindicatos para barrar essa reforma, mas com essas duas reformas, qual que é o cenário que nós teremos pela frente? Ela corta no osso. A expressão final foi essa. Onde não tem mais carne, você corta no osso. Porque se você pega a Europa, né, eu tenho um grupo de estudos que tem um estudo conjunto com um grupo europeu específico da Alemanha, e a Alemanha hoje é um país muito rico. Se você pega a Europa e você vai discutir com essas pessoas, é uma coisa impressionante. Você entra, eu fui a Berlim agora, e fui recebido pelo que corresponde ao nosso INSS daqui. Sim, a gente chegava, as pessoas nos recebiam, nós comíamos à mesa do próprio instituto, eles mostravam números fantásticos, uma coisa impressionante. Era uma coisa impressionante. Assim, mulher e homem podem compartilhar a licença maternidade e paternidade, que é de 2, 3 anos.
Mas se você diminuir de 3 anos uma licença maternidade e paternidade para 2 anos, você não está cortando no osso, você está cortando numa gordura, se possa existir, se é que isso é possível. Agora, você tirar direitos como 4 meses, 7 dias de ficar lá com o pai tomando conta, tem sentido. Então, assim, cada vez que você corta um desses benefícios, você não está mais cortando, porque aqui nós nunca tivemos o estado de bem-estar social. Lá, eles não têm mais o estado de bem-estar social. Eles têm, na verdade, um capitalismo muito gerenciado para evitar uma catástrofe social que ainda está conseguindo. Eu acho que eles vão para um caminho ruim porque eles estão flexibilizando muito e assim por diante. Mas quando você põe isso no Brasil, quando você chega aqui no Brasil, e você vai discutir questão de gênero, aí alguém vira e fala assim, mas na Alemanha não tem diferença entre a mulher e o homem para aposentadoria. Acha que é a mesma coisa. A mulher alemã, ela é diferente da mulher brasileira. Aí o cara pega o mesmo, por exemplo, lá. Aqui não, a mulher pega o ônibus, pega uma doméstica, sai de Cotia às 4 horas da manhã para chegar lá num bairro nobre de São Paulo às 7 horas da manhã, da manhã, aí trabalha das 8 horas até às 6, chega em casa às 9 horas e depois a mulher vai cozinhar para o homem. Aquele sujeito que fica na televisão, olhando a televisão, que é você, deve ser um de vocês, devia ajudar mais as mulheres de vocês, né? Eu estou tentando também do meu lado aqui, fica lá assistindo televisão e a mulher fica lá esse número de horas. Aqui nós não temos o compartilhamento, uma seguridade social que tende ao compartilhamento de gênero no cuidado dos filhos. A mulher é a cuidadora sempre. Ela é cuidadora do filho, é cuidadora do marido, ela é cuidadora do sobrinho, ela cuida de tudo, ela cuida do trabalho, ela está olhando que aí ela é multifuncional e nós não conseguimos. Aí parece ser um elogio para a mulher, né? Não, a gente está jogando mais carga em vocês, meninas. Quando a gente fala, vocês são multifuncionais e a gente não consegue, a gente está jogando mais carga em vocês. Então, assim, num país que pensa relação de gênero diferente, você não pode pegar a previdência de um e comparar com o outro. Porque aqui você está cortando no osso da mulher. No osso da mulher negra. É nesse osso que você está cortando. Quando você tira... Então, por exemplo, eu ouvi falar que um possível futuro governo admitiria o modelo chileno. De capitalização? De capitalização. Né? Eu acho que isso não é a proposta do Haddad, me parece que é a proposta do Paulo Guedes. Eu ouvi falar em algum lugar, li isso. Né? E o Paulo Guedes é o guru do Bolsonaro, não é isso? Então, assim, esse é um modelo que não deu certo nem onde ele foi inventado. O único lugar é um modelo radical de privatização do sistema, em que a Previdência Social paga para todos apenas um salário mínimo. O resto, você que se vire. Faça poupança. Em geral, você é conduzido a ir para a previdência privada. Mesmo com um pouquinho de salário, você vai para a previdência privada e deixa o seu dinheiro lá e depois perde tudo. Então, assim, um salário mínimo. Olha, o Chile radicalizou nesse sentido. O Chile voltou atrás. A Argentina fez uma experiência mais ou menos semelhante alguns anos atrás, teve que voltar atrás. Até porque, quando você sai de um sistema para o outro, você tem um problema de quanto dinheiro havia para pagar os daqui e os de lá, e quando você faz isso, você descapitaliza o sistema que precisava pagar, porque você está recebendo pouco. Então, assim... Rodrigo, é assustador, viu? É assustador. Então, nós temos que ficar vigilantes. O ano que vem, vença quem vencer, nós não vamos poder depender de executivo, legislativo, judiciário, porque as coisas não caem do céu. Nós vamos ter que necessariamente ir à luta, companheiro. Porque se não formos à luta, nós vamos ter um ano, e dependendo da escolha do eleitorado, um ano mais ou menos difícil. Né? Então, assim, é isso. Professor, estamos já encerrando a nossa entrevista de hoje. Foi a nossa estreia nesse programa Em Movimento, que, como eu disse no começo, nós vamos sempre às quintas-feiras trazer aqui convidados para debater situações importantes. E o senhor dizia aqui no começo que sentiu bastante gratificado com essa participação na estreia. Muito obrigado pela sua participação. Claro, fica à vontade. Deixa eu falar o seguinte. Queria agradecer na sua pessoa, né, o presidente do sindicato, esse convite. E, assim,
a gente, com muitos anos de docência, você tem vários convites na sua vida, várias coisas, você ganha títulos. Agora, só duas coisas, para mim, me emocionam ainda, né? Um sindicato me chamar para inaugurar o estúdio, né? Com nomes tão importantes como o do Vitor e em homenagem à sua companheira Cláudia, que já é, né, uma coisa... Então, assim, só isso ou ser homenageado por uma escola de samba. Então, como eu não vou ser homenageado por uma escola de samba, porque não tenho essa estatura toda, eu sou homenageado pela classe trabalhadora nesse instante, quando eu entro na história do sindicato, que é um sindicato que vocês que estão do lado aí, a gente que estuda o direito do trabalho, a gente que se empenha teoricamente por isso, tem poucos sindicatos que têm a envergadura do sindicato de vocês, inclusive para a gente, como teóricos, no sentido de fazer um estudo de caso atuante, radical, de um sindicato que se pretende fugir daqueles limites estreitos que o sindicalismo impõe, que é o sindicato de vocês. Então, assim, eu queria ser metalúrgico por um dia para ser representado por esse sindicato. Então, no meu último, quando eu acabar a minha docência, eu vou tentar entrar na fila das fábricas aqui para ver se eu posso ser, por um dia, metalúrgico para ser representado aqui em São José dos Campos, para ser representado por esse sindicato. Isso. Professor, muito obrigado pela sua participação, que também muito nos honrou nessa estreia do nosso programa. Já até ouço lá fora os aplausos do pessoal que está acompanhando também aqui no lado externo do nosso estúdio. E também queria agradecer a você que acompanhou pelo Facebook. Tivemos uma queda no nosso sinal aí durante o intervalo, mas amanhã a gente publica o vídeo na íntegra para você acompanhar essa entrevista com o professor Marcos Orione. E também agradecer a equipe que aqui participou, correu atrás, ligou os cabos aqui, a Manuela, a Shirley, o André, a Mariana e todos que estão aí nesse esforço para que nós possamos fortalecer a comunicação do sindicato e trazer mais esse canal de transmissão para a categoria metalúrgica e para toda a classe. Gente, muito obrigado e uma boa noite a vocês.